E aí, pessoal, ontem eu fui uma das milhões de pessoas que assistiram o Big Brother Brasil. E você, foi também? É, sem, sem nenhum tipo de julgamento, eu confesso que foi a primeira vez que eu consegui assistir. Não porque por qualquer outra razão, uma que eu não gosto muito desse formato de programa, né? Não julgo quem goste nem nada. Mas é porque também acaba muito tarde e eu acabo não assistindo, porque eu levanto 5h30, 6 horas todo dia. Então, qualquer programa de TV que passe depois das 9, 9h30 da noite, eu já tô com sono, eu durmo e não consigo acompanhar. Mas ontem, né, a quarentena teve esse lado positivo, eu consegui acompanhar junto com milhões e milhões de brasileiros que estavam lá. E aí eu achei muito bacana, afinal, por duas razões, né? Foram mulheres que ficaram até o final, não sei como é que foi o processo todo, mas foram mulheres que venceram os homens, isso foi muito legal. A força feminina aí dando a cara, né, de como elas realmente conseguiram vencer tabus, medos, acredito eu que devem ter sido muitas batalhas. E a questão de sonhos, né? Elas realizaram o sonho delas. E com a coragem de realizar e de ir atrás, enquanto jovens. Ali acho que o pessoal tinha 30 e poucos anos, eu acho isso muito legal. E aí eu fiz um paralelo com a minha vida nesse momento. Eu acabei de escrever um livro. E eu acredito que o livro, para mim, é um Big Brother também, onde eu coloquei a minha história, né? Eu coloquei a minha vida, eu coloquei os meus sonhos. Então, é onde eu também me expus, de alguma forma. E vou adorar se milhões e milhões de pessoas também me seguirem, também lerem, também comprarem meu livro, eu vou ficar muito feliz. Mas mais do que isso, é a capacidade das pessoas de realmente realizar aquilo que elas desejam. E eu consegui realizar isso depois dos meus 50 anos, que foi justamente a fase onde eu falei, gente, eu preciso realizar os meus sonhos. E o livro é um dos sonhos que eu tinha. Então eu falei, até quando eu vou ficar, né, deixando os meus sonhos para depois, né? Então, esse meu livro fala dos meus sonhos e das minhas histórias. Eu conto no livro como que eu fui, de repente, arrebatada de perguntas depois que eu completei os meus 50 anos, né? Qual que é meu propósito de vida? Por que que eu faço o que eu faço? Quais são as amarras que me deixam não fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho vontade? Por que que eu fico me sabotando com essas coisas? E enfim, né? Quais são meus planos daqui para frente? Eu acabei de fazer 50 anos e aí já são 54 agora e os meus sonhos estão aí, estão passando, né? Qual é o meu futuro? Então, assim, totalmente sem noção do que eu ia fazer da minha vida, eu fiquei avó também nesse momento, dos 50 anos, eu tive a minha crise existencial pela idade, não pela idade cronológica, mas pela noção de que as coisas já estavam passando muito rápido e que eu tinha que correr atrás, né? E o livro foi isso, foi uma forma de eu realizar meu sonho e aonde eu conto a minha história, onde eu conto um pouco de tudo que eu passei na minha vida, assim como muita gente, né? Aliás, todos nós temos histórias, né? E, e eu senti que eu estava mesmo nessa fase metamorfose. A metamorfose de sair de um casulo, sair de uma situação e me transformar numa outra pessoa, que era justamente a pessoa que eu estava, de repente, que eu tinha passado os meus 50 anos me preparando para ser. Nessa fase dos 50 anos, foi muito legal porque eu precisava achar alguma coisa que marcasse mesmo a minha vida. E aí eu fiz uma tatuagem, foi minha primeira tatuagem. Aliás, não foi a primeira, foi a segunda, mas foi a com um significado maior. Foi uma tatuagem onde eu deixei na minha pele marca realmente profunda para eu lembrar. Cristina, acorda, Cristina é agora, Cristina, vai à luta. Você tem que fazer aquilo que você quer porque o tempo está passando, né? E aí quantas pessoas, né, também, assim como no Big Brother, têm sonhos, têm interesses, têm vontades e ficam deixando o tempo passar, né? Metamorfose, né, como dizia Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante
do que ter aquelas velhas opiniões formadas sobre tudo. E é isso que eu pensei ontem com relação ao Big Brother e com relação à minha vida. Muita gente está julgando, né? Ai, assistir esses programas, ficam falando bobagem, mas eu achei incrível estar ali assistindo pessoas que estão realizando seus sonhos. E olha, como hoje está na moda falar, né? Foda-se quem não tiver inteirado com esse momento. Vai cada um fazer o que você quiser. Eu não quero assistir Big Brother, eu desligo. Eu não quero comprar um livro que fale sobre sonhos e que vai me mexer comigo e vai falar assim para mim se ela pode, se outras pessoas podem, eu também posso, porque tem gente que não quer ouvir isso. Tem gente que não quer saber que existem pessoas que estão fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Isso incomoda. E aí eu falo assim, não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir nada que venha mexer com o meu comodismo, vamos dizer assim, né? Então eu entendi no meu livro, eu entendi nesse processo que eu só seria livre realmente quando eu me libertasse das minhas mágoas, dos meus dilemas pessoais. E a tatuagem para mim foi uma forma muito real, foi um símbolo para que eu todo dia eu pudesse acordar, olhar para aquele símbolo e falar: você está perdendo tempo, você está procrastinando, você está empurrando com a barriga. E aí? Né? Então eu acho que foi muito legal ontem eu ter assistido o Big Brother e fazer esse paralelo com o meu livro. E o meu livro está sendo lançado, gente. Então, assim, tem muita história bacana, tem muita história das minhas superações que de repente pode ser a sua. Pode ser uma forma de você ver que a sua vida pode ser diferente do que ela é hoje. Você pode pensar que os seus traumas de infância, eles são muito fortes. Foi isso que eu trouxe um pouco dessa minha história. Eu trouxe aqui as relações que eu tenho com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, porque tudo isso é a minha história. E não dá para a gente fugir disso. Não dá para a gente fugir e tentar apagar isso da nossa vida como se não tivesse existido. Porque só no momento que a gente enfrenta os nossos dilemas, os nossos medos, as nossas frustrações, a gente consegue realmente abrir um horizonte novo. A gente começa a entender como que a gente pode fazer para superar todas essas questões que não estão bem resolvidas na nossa vida. Como que a gente pode fazer para conseguir ir além daquilo que a gente já fez? Como que a gente pode, de repente, se tornar meio louca e ir atrás daquilo que os outros julgam que não é aquilo o certo ou errado? Então não existe certo, não existe errado. Existe a sua vida, o seu projeto, os seus sonhos. Então é isso, gente. Eu estou muito feliz de ter assistido Big Brother. Eu estou muito feliz de expor o meu Big Brother no meu livro, porque realmente é uma exposição, é um reality show que eu coloquei de forma escrita. Espero ter milhões e milhões de seguidores também, vou ficar muito feliz se isso acontecer. Mas muito mais feliz porque eu vou poder estar falando principalmente com o público que se identifica comigo. São mulheres, que são pessoas da minha idade, um pouco mais velha, um pouco mais nova, que realmente ainda estão buscando esse caminho, buscando esse entendimento da vida e que eu espero de coração poder levar algumas mensagens, algumas ideias, alguns insights, bater um papo com essas pessoas. E é isso que eu vou fazer. Eu vou trazer aqui um pouquinho do meu livro, vou publicar alguns vídeos contando um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu livro, contando um pouquinho de tudo que eu passei para escrever esse livro, de tudo que eu tive que enfrentar para escrevê-lo. E vou estar aqui. Então tem aqui vou deixar aqui embaixo para quem quiser conhecer, o primeiro capítulo do meu livro, totalmente gratuito, é só se inscrever lá no meu canal e a gente vai se falando, ok? Vai lá, clica e se puder me ajudar a compartilhar também isso para outras pessoas que você acha que precisa também enfrentar alguns dilemas, eu vou ficar muito feliz. Obrigada, um beijo no coração.